Oi, gente, boa noite. Hoje no nosso programa, Viajando com Biriquini, eu quero convidar vocês para a gente continuar uma viagem pela África. Nós aproveitamos aqui os dois últimos programas, esse incidente do brasileiro que morreu lá no Malawi, tentando subir o Monte Mulanje. Então a gente aproveitou, né, o gancho e mostramos aqui o Kilimanjaro, o monte mais alto da África, na Tanzânia. Depois, como eu estava falando da Tanzânia, eu não resisti, o último programa eu fiz sobre Zanzibar, que é uma ilha incrível, um lugar exótico dentro da África, porque é uma mistura de África e muito árabe também. E como eu estava falando de África, né, hoje eu resolvi terminar essa pequena série aqui sobre a África, falando da África do Sul, fazendo um safari para ver os animais da África do Sul, que eu acho que é a coisa assim mais incrível que tem na África, né? Tem a natureza maravilhosa, linda, o povo incrível, as culturas, mas os animais são assim alguma coisa muito monumental, né? São aqueles animais raros, preciosos, né? Que já estão fadados à extinção, né? A gente sabe que eles não vão durar muito mais no nosso planeta. Então hoje eu gostaria de convidar vocês para fazer esse safari na África do Sul, no Kruger National Park, que é um dos maiores reservas, né, do mundo, aqui do nosso planeta, de animais. A África do Sul, né, como a Tanzânia também, tem muitos animais, igual na África do Sul, mais ou menos os países ali, tudo parecido, mesmo clima, a mesma região. Mas a África do Sul é um país muito interessante, porque é um país banhado por dois continentes, por dois oceanos, né? O Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E geralmente todo mundo que faz a volta ao mundo, os brasileiros, passam aqui pela África do Sul. Mas nós, no caso, o meu barco, o Bikini, é um barco muito pequeno, é um barco apropriado para os trópicos, né? Então a gente sempre ficou aqui mais na linha do Equador, onde os ventos são mais amenos. Aqui tem que ter um barco mais apropriado. Apesar da gente nunca ter passado aqui no Bikini durante a nossa viagem de volta ao mundo, enquanto o Bikini estava aqui na Ásia, várias vezes a gente passou aqui na África do Sul, porque é uma maneira econômica, né, de vir do Brasil para a Ásia, não precisa de ir até a Europa. Então, esses voos sempre passam aqui pela África do Sul, por Johannesburgo, e numa dessas vezes, então, eu fui visitar o Kruger Park, que está a 400 quilômetros de Johannesburgo, a capital da África do Sul, que é um país, né, com passado tumultuado, um dos países assim muito significativos, né, aqui do nosso planeta. Porque a África do Sul, vocês sabem que quando eles descobriram que lá tinha muito ouro e muito diamante, obviamente, né, os europeus, os colonizadores, foram todos para lá explorar. Dominaram, né, o povo local, fizeram deles escravos e começou então, assim, eu acho que um dos mais cruéis, o mais cruel, talvez, regime aqui do nosso planeta, da nossa civilização, uma das maiores vergonhas, né? O apartheid, uma segregação total entre brancos e negros, né? A ponto de ter escola para branco, escola para negro, igreja para branco, igreja para negro. Até o lazer era dividido, as piscinas, né, dos brancos, os negros não entravam, os negros não podiam morar nos bairros que os brancos moravam, não podiam, gente, um branco beijar, para um casal de namorados, um branco e um negro se beijando na rua, era como se fosse uma agressão. Então, né, são coisas horrorosas que, graças a Deus, acabaram aqui no nosso... Não acabaram totalmente, ainda tem muita injustiça aí nesse mundo, a gente sabe, mas o apartheid, ele se tornou uma coisa tão chocante para o mundo inteiro que todo mundo começou a pressionar, né, os outros países, a boicotar mesmo a África do Sul, até que no final dos anos 80 acabou o apartheid, né, o Mandela voltou, tudo isso que a gente já sabe. Mas é um país incrível, lindo, e hoje nós vamos ver então especificamente os animais lá do Kruger Park. Solta aí, por favor, Fernanda, as imagens de hoje. A gente, então, chegamos em Johannesburgo e alugamos um carro já no aeroporto e 400 quilômetros já estávamos dentro do Kruger Park. O Kruger Park, ele é uma das maiores, das 10 maiores, né, reservas do mundo, das mais interessantes. Ele ele foi o ponto...
Aí nós estamos vendo dentro do parque já, você pode ficar de várias maneiras dentro do parque, né? Tem hotéis 5 estrelas, 4 estrelas, de tudo quanto é tipo. Nós preferimos ficar da maneira assim mais interativa, mais ecológica, que é nessas tipo essas tendas, essa barraca aí, mas que tem uma boa infraestrutura, ela é super bem ventilada, você fica ali assim, inserido, né? Você vê os animais passando ali de noite, pode fazer as refeições ali fora, é muito interessante. A gente fez um safari de apenas 3 dias, né? Mas, na verdade, você pode eu aconselhava ficar mais dias aí na África. A gente vai para ver os grandes 5 que eles falam, né? Os Big Fives, que é o elefante, a girafa, o hipopótamo, o leopardo e o leão. Nós, na verdade, só vimos 4. O leopardo quase ninguém vê. Eu conversei lá dentro do parque com umas pessoas ali que trabalhavam no restaurante, que moravam ali há 4 anos e nunca tinham visto. Quer dizer, depende também da sorte, né? Porque muita gente, às vezes, no primeiro dia dá uma super sorte e já vê. Mas a gente já entra no parque, assim, no portão, já começam, então, a ver esses animais maravilhosos, né? Girafas, zebras, veados, antílopes, todas as espécies de animais, tanto os grandes como pequenos também. O Kruger Park ele foi fundado em 1889 por Paul Kruger, né, que deu nome ao parque. E foi feito para proteger a vida selvagem da África do Sul. São 2 milhões de hectares. E hoje em dia, a mais moderna tecnologia está lá presente. É um grande avanço ambiental. Eles têm 336 espécies de árvores, 49 espécies de peixes, 34 de anfíbios, 114 répteis, 507 pássaros, 147 mamíferos e muitos sítios arqueológicos. Com certeza, né, o Homo erectus, provavelmente ele rondou ali em volta do Kruger Park entre 500 a 100 mil anos atrás. Foram descobertos mais de 300 sítios arqueológicos dentro do parque. É a maior quantidade de indícios, assim, de vestígios da idade do bronze aqui no nosso planeta, há 1.500 anos. Esse aí foi um incidente, o elefante, que a gente, né, eu fico com aquela vontade de fazer uma imagem melhor, mais perto. Então a gente vai se aproximando, e esse elefante aí deu um susto danado. De repente a gente achou que ele ia atacar a gente. Ele veio para cima do barco, para cima do carro, desculpa, e a gente saiu correndo. Mas o mais emocionante é chegar, né, sempre o mais perto possível desses animais. É um prazer imenso, assim, é uma satisfação incrível, né? A gente ainda poder chegar perto dessas preciosidades, assim, sem estar uma cerca ali separando a gente, sem ver eles, né, confinados, né, num lugar pequeno ali morrendo, como no zoológico. São muito tristes, na verdade, os zoológicos, né? Os animais estão ali como se estivessem em campos de concentração, presos. E aí na África, então, é um grande prazer, né, ver esses animais todos soltos ali, vivendo em família, no grupo deles. Eles dizem, é proibido alimentar os bichos aí, mas a gente nunca resiste, sempre joga um biscoitinho e tal, para eles se aproximarem, né? Os macacos estão por tudo, é a alegria do parque. Aí tem um lugar especial para a gente ver os hipopótamos, né? Os hipopótamos, na verdade, eles são bichos assim, muito violentos, né? Eles causam muita morte, né? Eles são animais perigosos, na verdade. Aí a gente tem esse observatório, a gente vê de longe. O javali também tem bastante. Javali não tem muito aqui na América, mas é um animal muito comum na Europa, né? É uma carne muito apreciada, né, dos caçadores, tipo assim, um porco selvagem. E aí tem vários pontos, né? Esse Kruger Park, né, ele é muito grande, tem várias, como eu disse, vários hotéis, várias paradas. Esse aí é um dos pontos onde a gente para ali para tomar uma água, fazer um lanche, e também do lado ali cheio de animais para se ver. Isso aí o pessoal que trabalha, o povo aí da África do Sul é um povo muito simpático, né? São várias tribos, né, como todos esses países da África. Eles falam 9 línguas aí
na África do Sul, sendo o inglês oficial. E aí, então, o calor, né, muito forte, a gente de vez em quando tem que dar uma descansada, sair um pouco do carro. Eles sempre aconselham a gente, aconselham não, é terminantemente proibido sair de dentro do carro, porque, né, pode ter animais perigosos também, né, os leões, e então a gente não pode sair do parque. Mas o maior problema aí do Kruger Park é o clima, né, que influencia as espécies, tanto na sobrevivência como na reprodução. Tudo isso é naturalmente afetado, né, pelo tempo da seca. Aí as girafas, né, são lindas, né, tem muitas girafas, tem 1.800 quilômetros de cerca em volta do Kruger Park, né? Essa cerca é para impedir que os leões, os elefantes de serem mortos, né, pelos caçadores e também impedir os animais de saírem, né? Hoje em dia, quando a gente fala em safari, né, obviamente é um safari fotográfico, né? Os safaris para caçada, eles estão muito raros, existem ainda em várias partes do planeta, aí na África, mas eles são caríssimos, né, e muito controlados, né? A maioria das pessoas que vai aí é para ficar observando. E são muitas estradas dentro do parque. Como eu disse, esse é um dos maiores reservas, das 10 maiores reservas do mundo. São 3.000 quilômetros de estrada, gente, com 23 campos de descanso, né, vários alojamentos privados. Então, eles recebem uma média de 1 milhão de visitantes por ano. A África do Sul, ela faz fronteira com o Zimbábue e com Moçambique, né, que também tem muitos animais. Aí, por exemplo, olha que coisa linda, um grupo de elefantes, né? Geralmente eles se parecem assim com nós humanos, né? Eles são geralmente assim, vivem em grupos, são animais que socializam. Geralmente a fêmea mais velha é a líder do grupo. Outro dia eu estava até conversando com uma amiga, né? O ser humano anda tão assim longe, fazendo tantas, vamos dizer, más coisas no mundo, acabando com o nosso planeta, que eu acho até que se viesse um extraterrestre e fosse julgar que a Terra, ele diria que os animais são mais inteligentes que a gente, porque nós que somos considerados, né, os homens, os animais mais inteligentes, mais superiores, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está acabando com o mundo, né, acabando com a nossa própria espécie. Isso é de uma burrice tão grande, né? Então, como agora tem tantos tipos de inteligência emocional, inteligência isso e aquilo, eu acho que essa inteligência dos animais está superando a nossa. Aí, por exemplo, olha que coisa incrível, a gente almoçando ali naquela cabana com os morcegos ali em cima. E aí, para vocês verem, né, como que as coisas mudam, mas não mudam tanto assim. Ainda existe uma segregação muito grande aí na África do Sul, porque vocês veem, os brancos estão aí, né? Eles estão na escola, ali cantando, felizes, só brancos. Você não vê um negro aí, por exemplo, nessa escola. E a gente vê os negros, sim, servindo, né, os outros. Aí o carro ali, esse é o carro que nós alugamos, a gente dirige do lado esquerdo, que nem na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra ficou vários anos aí na África do Sul. A África do Sul é o país que tem mais brancos, todos os países da África têm branco, mas a África do Sul, apesar de muitos brancos terem ido embora, estão indo embora cada vez mais, dos negros cada vez estarem dominando mais, ainda tem muito branco, ainda é o país que tem mais branco na África. E aí a gente, então, já saiu do parque, né? Estamos voltando para Johannesburgo, que é uma cidade muito interessante. Outra coisa também que eu queria dizer aí do Kruger Park é que 40% dos fósseis humanos encontrados no nosso planeta foram todos aí na África do Sul, né? Mpumalanga é chamado também na língua deles aí, esse parque aí, o Kruger Park. E aí então a gente está voltando para Johannesburgo, que também é uma cidade muito interessante. Johannesburgo é conhecida como a cidade do ouro, né? Porque aí as maiores reservas de ouro do mundo estão aí. 40% de todo o ouro do mundo foi extraído em Johannesburgo, o maior diamante do mundo também. E é uma cidade, é considerado o centro financeiro da África, né? Onde o dinheiro está, os grandes negócios, aí umas partes alagadas aí nessa época do ano também. A maior floresta
urbana do mundo também está em Johannesburgo. 6 milhões de árvores. E aí, depois disso aí, já é um outro programa. O nosso tempo não vai dar para mostrar Johannesburgo. É uma cidade violenta, mas é uma cidade também muito interessante. Aí a gente está nos mercados, né? Um grande mercado famoso que tem lá, onde a gente pode comprar artesanias de todos os países da África, né? Tem coisas lindíssimas. Eles têm, né? A África tem um artesanato maravilhoso. De todos os países, você da costa oeste, Senegal, da costa leste, dos países árabes, muito interessante. Mas isso aí já é um outro programa, deixa de Johannesburgo para outro dia. Deu de imagem por hoje, Fernando. Gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês por me acompanharem. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um outro país, um outro lugar bem interessante desse nosso planeta para mostrar para vocês. E eu quero me despedir, como sempre, deixando um beijo aqui muito especial para os nossos apoiadores. Empório Granolê, lojas de produtos naturais aqui no centro, na Saldanha Marinho, onde a gente tem um atendimento excelente, muita informação, né, sobre esses produtos naturais. Inove, Academia de Musculação dos Ingleses, e Hotel Naira, lá em La Paz, que também esse ano está aqui colaborando com a gente. Então, até a próxima quinta-feira. Um beijo. Até lá. Tchau.